Glória a Deus, aleluias. Mateus 13, a partir do verso 24 até o verso 30, depois do verso 36 ao verso 43. Diz assim a palavra do Senhor: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Verso 36, do mesmo capítulo 13. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Então, meus amados, nós estamos agora nesta terceira mensagem desta série, nesse meu quarto ponto, que tem como subtítulo Hora da Separação, ou a hora da separação, de separar. Nós falamos na primeira semana, ou na primeira mensagem, e até dei um subtítulo dizendo que é um campo com dois tipos de semente, onde nós explicamos o que Cristo explicou aqui na verdade, dizendo que o campo é o mundo, o que semeia é o Filho do Homem, portanto Jesus, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e evidentemente quem semeou o joio não foi o Senhor, foi um inimigo que é o maligno. Na semana passada, no domingo, melhor dizendo, nós falamos um pouco sobre essa diferença, sobre a situação em que Cristo, melhor dizendo, conhece a sua igreja e sabe muito bem a diferença de um e do outro, embora nós às vezes não saibamos, nos enganemos muitas vezes. E eu falei, e até dei um subtítulo, que é Cristo no meio da igreja. Citei aqui as 7 igrejas de Éfeso e bem outras também, frisando que é uma mensagem para todas as igrejas de todas as épocas, em todos os tempos, em todo canto do planeta. E chegamos nessa terceira mensagem dessa noite, que eu dou um subtítulo de A Hora de Separar, ou A Hora da Separação, porque nós entendemos que existem alguns trechos nessa parábola que são bastante interessantes, nós devemos ficar bem atentos, porque esse trecho às vezes nos dá uma dica, ou algumas dicas de coisas que nós devemos ficar atentos, que são coisas que vão acontecer dentro em breve. Por exemplo, quando nós olhamos para o versículo 29, que os empregados do Senhor disseram assim, o verso 29 ele fala assim: ele porém lhes disse para os seus empregados, não precisa arrancar, né, o joio, para que com o joio não arranqueis também o trigo. E no versículo 30 ele frisa: deixe crescer juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, então direis aos ceifeiros que vão lá e tirem. E quando chegamos no versículo de número 40, está escrito: assim o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, é a ceifa, aqui que eu queria chegar, é o fim do mundo,
E o Senhor disse assim: deixa até a ceifa, porque na ocasião da ceifa os ceifeiros vão chegar e vão colher. No versículo 30 ele fala: quem semeou a má semente, ou o joio, essa erva daninha, essa praga, quem semeou foi o inimigo. Então deixa crescer até a ceifa. E ele frisa: a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. O que nós aprendemos aqui? Logo de cara, não tem jeito, vamos que seguir até o fim com o joio misturado, junto, porém não misturado. Não tem jeito. Estava analisando hoje, enquanto meditava mais um pouco nesse texto, e o Senhor deixou bem claro o que é um, o que é outra coisa, aplicou aqui, falou sobre os tipos que ele estava usando, e ficou bem interessante isso, porque às vezes nós ficamos lutando e falando: Senhor, até quando? Até quando? É até a ceifa, e a ceifa é o fim do mundo. Quando é o fim do mundo? Ele deixa bem claro: no último dia. Quando é o último dia? O dia da vinda bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele raiar nas nuvens, arrebatar o seu povo, ressuscitar os mortos em Cristo, arrebatar o seu povo, todos a encontro com ele nos ares, e depois disso o grande trono branco, etc, etc, depois novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Porém, até a ceifa acontecer, nós vamos ter que seguir juntos, porém não misturados. Pode haver no planeta todo, existe, né, evidentemente no planeta todo, joio e trigo. Existe no planeta todo, em todos os continentes, em todos os países, em todos os estados, em todas as cidades, em todos os bairros, em todas as ruas, em todo lugar que houver a igreja do Senhor, está também esse. Vai observar tanto um quanto o outro, porque ele disse assim: vai deixando crescer junto, deixa crescer, não arranca agora não, você pode arrancar junto o trigo, e não é bom que assim faça. Então já fica de cara sabendo que até o fim vai ser assim, até a ceifa vai crescer junto, vai estar ali, e por ocasião da ceifa ele enviará os seus anjos, e esses anjos que são ceifeiros vão arrancar. Observe, verso 30 e verso 41: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros. Ele vai dizer: colhei primeiro o joio e atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Começou a separação por ocasião, quando começar, né? Por ocasião do fim do mundo, da vinda do Senhor, os anjos vêm e separam, pega o joio, ajunta ali para ser lançado no forno, ou na fornalha. E o verso 41 diz: os anjos colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Os que são o trigo no celeiro, o verso 43 diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Já aprendemos aqui de cara que vamos até o fim, até quando Jesus voltar, vai ter o joio, vai ter o trigo, vai ser difícil, vai ser nessa situação mesmo. Porém sabemos que há um destino, tanto para um quanto para outro, e sabemos que nós precisamos servir ao Senhor. Se alguém não quer, paciência. Se alguém quer viver uma vida desmantelada, sem a graça, sem a misericórdia, sem o amor, sem a santidade, sem separação, paciência. Nós sabemos que, e temos falado aqui muitas vezes, até nas pregações e nossas conversas, de pessoas que vivem uma vida ao seu bel prazer, sem se preocupar com a vida santa para diante do Senhor, vivendo aquilo que nós falamos: venha como queira e fique como estás, dizendo assim: não, hoje nós temos seguido uma tendência. A tendência hoje é seguir um evangelho mais light, a tendência hoje é seguir um evangelho de conformidade, a tendência hoje é servir o modismo, que daqui a poucos dias vai estar blocos de carnaval, gospel na rua, dançando e pulando, né? Daqui mais um mês, eu acho, talvez, não sei, ou menos, não sei, e também nem quero saber, mas vai estar um povo lá dizendo, crente pregando. Eu entendo e acredito que há poder no evangelho para nós fazermos evangelismo sério, sadio, porém há de ser preparado em consagração, uma vida reta de Deus. Sem preparação espiritual não é possível alguém enfrentar tamanha trevas assim. Tem que se preparar, tem que ser pessoas sérias e sadias. Agora, o que as pessoas querem não é isso, não é confrontar, é ir na mesma direção, fazendo evangelho light, abraçando os modismos, conformando com este mundo. O que a palavra nos diz o contrário: não conformeis com este mundo, não amoldeis a este mundo. Mas nós olhamos então e não sabemos o que é joio e o que é trigo muitas vezes, mas nós sabemos que pode estar junto, mas não está misturado.
Esta é a grande verdade. Como eu falei, no planeta, no continente, num país, num estado, numa rua, numa congregação, tem de tudo. Porém, o Senhor bem o conhece. E há de ser até o fim assim. Às vezes nós ficamos, Senhor, por que não fica só? Não tem jeito, deixa lá. O Senhor disse, deixa aí, não adianta você querer arrancar. Às vezes o pastor quer arrancar, às vezes o irmão quer arrancar, às vezes alguém, uma liderança quer arrancar, não tem jeito, deixa crescer. Deixa lá. Porque nós vamos julgar com nossas, às vezes sem entendimento, sem uma espiritualidade, e podemos ocasionar até mesmo alguns prejuízos. Era isso que o Senhor estava nos alertando. Agora, nós temos que ficar bem atento, porque eu vou frisar isso aqui até o fim. Pode estar junto, mas não está misturado. Quando eu falo misturado, eu estou fazendo parte da mesma essência. Quando eu falo misturado, eu falo daquilo que Cristo faz conosco. Quando nós somos a igreja, nós estamos nele, e ele nós. Ele fala assim, olha, para que eles estejam conosco, como o Senhor está em mim. É uma ligação tremenda, algo assim do céu mesmo, uma coisa profunda da parte de Deus. Nós vamos ver pessoas que estão, talvez 10 anos, 5, 6, 30, sei lá, dizendo ser cristãos, mas os seus frutos não dizem. Eu falei na última mensagem, eu acho, ou na anterior, que há um tempo de maturação. Às vezes o crente ele fica muito tempo para se amadurecer espiritualmente, ministerialmente, como igreja. Às vezes ele vem rapidamente, já entende, já começa a absorver ali as doutrinas centradas, basilares na palavra do Senhor, e começa a frutificar. Outros levam muito tempo, e outros nós sabemos que são na verdade joio, e isso é uma realidade, e que nós precisamos entender. Mas vai chegar o tempo da separação, vamos até o fim, não tem jeito. Observe comigo aí mesmo em Mateus, no capítulo de número 3. Olha só o que diz Mateus, Evangelho. Eu vou ler a partir do versículo 1, embora eu vá pegar um pouquinho mais para frente, mas eu quero ver a partir do verso 1 para ficar melhor o nosso entendimento. E naqueles dias, João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e colherá no seu celeiro o trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Pois bem, nós temos agora aqui um texto onde o profeta João Batista, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, cheio de autoridade, pregava e anunciava, e as pessoas chegavam ali confessando os seus pecados, porque a pregação que ele apresentava era uma pregação para que as pessoas se arrependessem, e as pessoas vinham, confessavam os seus pecados, eram por ele batizados, e havia ali um recado para eles, ou uma instrução: produzir frutos dignos de arrependimento. Se você se arrependeu, o seu fruto vai ser digno do arrependimento que você apresentou ou diz apresentar. E é isso que muitas vezes nós não vemos os frutos. E o próprio Senhor nos ensinou que pelos frutos se conhecem as árvores. E ele continua ensinando, ele continua pregando, continua dizendo o seguinte: que agora está posto um machado à raiz das árvores. Por quê? Porque chegaram fariseus, chegaram religiosos, chegaram homens ali que criam nas suas raízes religiosas, dizendo, ele dizia assim: vocês dizem até que vocês são filhos de Abraão, e o Senhor pode dessas pedras mesmo suscitar filhos a Abraão, porque eles vinham com a base: olha, nós somos de uma herança, nós temos como alguém pode dizer,
né? A grosso modo eu posso dizer assim, mas eu vim de berço, eu vim daquela instituição, daquela congregação, daquela igreja, eu faço parte do ministério de tantos anos, de 50 anos, de 30 anos, uma igreja histórica, assim por diante. Mas isso daí pode ser uma aparência, isso pode ser alguma coisa no estereótipo apenas, mas lá dentro, como trigo e como joio, quem conhece é o Senhor. Ele estava ali apresentando e ele olhou assim João Batista e disse: quem vos advertiu, quem que vos inspirou, quem que vos deu quem que vos ensinou a fugir da ira vindoura? E vendo ele os fariseus e saduceus, linhas, classes religiosas, lideranças, e os chamou de raça de cobras, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? E a mensagem era essa: produza então fruto digno de arrependimento. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Não adianta nós pregarmos o Evangelho e vivermos de outra forma. Não adianta professarmos que somos do Senhor, mas a nossa conduta diz tudo o contrário. Não adianta nós pregarmos o Evangelho e pela surdina, pelas entrelinhas, nós falarmos e fazermos coisas que não condizem com aquilo que se espera de um servo de Deus. Claro, já disse e vou repetir, nós pecamos porque nós somos pecadores, porém somos pecadores lavados e remidos no sangue do Cordeiro, com o nosso nome no livro da vida, habitados pelo Espírito Santo. E se somos trigo, nós temos do Senhor o nosso nome no livro da vida, somos selados pelo Senhor, habitados pelo Senhor, e pelo Senhor temos força para prosseguir e avançar e vencer, crucificando o velho homem dia após dia. Porque se você observar a passagem bíblica, o velho homem, ele tem que ser crucificado, tem que ser colocado ali nessa situação, porque senão nós queremos xingar, queremos falar coisas, pensar, agir, fazer e voltar na situação que vivíamos, porque de verdade, de fato, não vivenciamos um novo nascimento, como eu já falei, já tenho dito aqui, pregado, anunciado também. Mas quando nós olhamos para a situação, nós ficamos atentos, porque aquela classe religiosa, aqueles homens chegavam e ele disse assim: quem vos ensinou? Ah, mas nós somos filhos de Abraão, né? Até dessas pedras o Senhor pode suscitar filhos de Abraão. Aí ele fala uma coisa muito profunda e muito interessante, no versículo 10, dizendo assim: e agora está posto um machado à raiz das árvores. Vocês estão enraizados, vocês estão dizendo de raízes basilares, raízes que você tem. Isso é muito bom quando uma pessoa, por exemplo, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Às vezes nós ficamos animados, né, empolgados com alguém que vai trazer um testemunho, aquela pessoa que supostamente morreu e ressuscitou, foi ao inferno e voltou, aquele que era traficante famoso, matou 5, 10, 15, assaltou banco, assaltou loja, e matou não sei quem, levou tiro, foi preso, escapou, saiu, etc. E quando existe um testemunho desse, as igrejas enchem, é colocado às vezes em outdoor: hoje vai estar testemunhando, nesse fim de semana, fulano de tal, que antigamente era Beltrano, fulano assim, assim, assado, e as pessoas ficam empolgadas em vê-lo testemunhando. E às vezes não se empolgam e se alegram tanto, quando as pessoas falam assim: olha, eu nasci num berço onde meu pai era cristão, minha mãe também era, fui ensinado desde a minha tenra idade a temer ao Senhor. Isso não tem valor muitas vezes. É lógico que nós louvamos ao Senhor porque Ele libertou uma pessoa que veio, né, de uma situação, de um contexto tenebroso, claro, evidente, mas muitas vezes nós damos tanto valor a isso. Eu sei, eu estou dizendo que é interessante, é importante nós louvarmos ao Senhor, mas e aquele irmão que nunca desviou os caminhos, teve ali uma vida reta, íntegra, salutar nos é dizer que isso também é para a honra e glória do Senhor. Mas muitos estão ali apenas escorados no que o pai e no que a mãe fez. E você até já viu isso, né? Às vezes por vergonha, por timidez. Porque o crente que é crente, ele é crente até debaixo de bala, que debaixo de água é fácil. Ah, eu sou crente debaixo d'água. Debaixo d'água é fácil. Debaixo d'água é muito fácil. Eu quero ver ser crente debaixo de bala, debaixo de chicote, debaixo da espada do inimigo. Aí eu quero ver. Mas aí ele vai assim: olha, eu sou crente até debaixo d'água e tal, não sei o que, tal. Mas aí por vergonha, porque o crente ele fala mesmo que ele é servo do Senhor, não quer que seja, não tem vergonha. Ainda que zombem. Você acha que no trabalho não zombam de mim? Você é pastor, né? Então não sei o que. Uns zombam, uns respeitam. Olha, chegou o pastor. Outros: quero saber, eu sou servo do Senhor, não quero saber se sou pastor, eu quero apresentar-me como um servo do Senhor, lavado e remido, salvo por Jesus. Aí as pessoas às vezes ficam ali, aí chega o irmão e alguém que tem vergonha, aí ele fala: não, o meu pai que é, minha mãe que é, não, a minha sogra que é, a minha esposa que é, não, meu marido que é. Na verdade ele é um joio, que não tem nem coragem de dizer que Cristo é o Senhor da sua vida, porque de fato nem é.
porque se fosse, ele diria, realmente, esse Senhor que a Bíblia anuncia, esse é o que eu amo e eu sirvo e eu prego, se prega, se não prega, enfim, mas eu sirvo e assim por diante. Quantas vezes no meu trabalho, às vezes na situação ali, começa alguma coisa, eu já chego e falo, eu sirvo, eu temo ao Senhor, eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. É mesmo? Aí alguém já, ele é pastor também, porque já sabe, conhece a cidade pequena. Alguém comenta, eu vi você, etc, assim por diante. Até há poucos dias um rapaz falou que ele fica aqui às vezes escondidinho aqui, e já me conhecia a igreja, sabia onde que era, porque muitas vezes ele fica aqui no entorno escondidinho ouvindo a palavra. Eu comentei com os irmãos sobre isso. Então nós temos às vezes pessoas que querem dizer, não, a minha raiz está lá, mas espera aí, a sua raiz está lá ou está em Cristo? Porque está escrito aqui, ele tem um machado, e o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ora, os anjos, pela ocasião do fim, vai pegar o joio e vai colocar em feixes e molho e lançar na fornalha. Ele tem um machado, falando de Jesus aqui, ele tem um machado, e esse machado já está posto à raiz das árvores. Porque às vezes nós ficamos ligados aqui, ligados ali, mas não estamos ligados em Cristo. Isso é muito sério. E ele continua dizendo, e eu na verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. E também, além do machado que existe a raiz das árvores, na mão dele, na sua mão, na mão do Senhor, ele tem a pá. Ele vai limpar a eira, o caminho, onde fica a plantação, e vai recolher no seu celeiro o seu trigo e ajuntar a palha com fogo que nunca se apagará. Então o machado está posto à raiz, ele tem a pá na sua mão, ele tem o trigo para colher no celeiro e tem a palha para colher no fogo, como está escrito no livro de Mateus que nós lemos, que os feixes de joio vão ser lançados para ser queimados. Desde o princípio João Batista está pregando, olha, vamos tomar uma posição com o Senhor, porque já está posto o machado à raiz das árvores, e se essa árvore não produz bom fruto, ela é cortada, que tem um machado, e o machado dele é afiado, é amolado, e quando bate, corta rente, e tem uma pá que ele junta no celeiro o seu trigo, e joga no fogo, a mesma pá, a mesma mensagem, a mesma palavra que é dita para que eu conceda graça, que se me conceda graça da parte do Senhor, esta mesma palavra pode ser aquela que vai me apontar o caminho da terra. Deixa eu explicar melhor. Jesus, ele nos ensina a palavra, arrependei-vos, vinde a mim, abstende-vos da aparência do mal, e uma série de observações, a mesma palavra. Se eu observo, por essa palavra eu tenho vida. Se eu não observo, por causa dessa palavra, eu não tenho vida. Nós olhamos no livro de Coríntios, onde o apóstolo Paulo ensina a seguinte forma, que nós somos o bom cheiro de Cristo, nos que vivem e também naqueles que vão morrendo, porque o evangelho para uns ele cheira a vida, para outros cheira a morte. Certa ocasião, em 1900 me fugiu agora, 97, 98, eu não me recordo, pregando no ar livre, nessas cruzadas que nós fazíamos. Eu sempre gostei de pregar em ar livre. Aí o irmão chegou e disse assim, não adianta pregar, rapaz, você fica pregando, eu quero, aponta, a igreja cheia, aponta para mim aqui na congregação quantas pessoas estão aqui porque foram salvas através da pregação no ar livre. Eu disse para ele, a pregação, a salvação para começar é pela graça, através da fé. Eu posso pregar na rua, no ponto de ônibus, e é mais uma forma de dizer para o pecador, olha, se você não se arrepender, olha o que vai a situação sua. Aí eu disse para ele assim, tem mais um detalhe, quando eu prego, eu trago vida, e eu aponto também que aqueles que não querem vida já estão em morte e condenação. Então fica claro no ouvido dos ouvintes, quando eu prego no ar livre, quando eu prego numa cruzada, e tomo os céus e terra como testemunho, você ouviu, e naquele grande dia, quando o Senhor voltar, na ocasião da separação, onde vai pegar com a sua pá, juntar no celeiro o trigo e jogar a palha no fogo, quando os anjos chegarem, juntar ali os molhos para lançar na fornalha, alguém vai estar lá. Isso aqui são figuras de linguagem daquilo que vai acontecer na separação, e quando isso acontecer, as pessoas vão chegar diante do Senhor sem ter desculpas, porque alguém vai dizer assim, não, eu não ouvi. Ouviu sim, ouviu sim. Esse mesmo que eu falei agora há pouco, que de vez em quando fica aqui no entorno ouvindo, se ele não se arrepender, não vir para a presença do Senhor, não obedecer ao Evangelho, não nascer de novo através da graça e da misericórdia do Senhor, pela palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, naquele grande dia,
ele não vai ser indesculpável diante do Senhor. Peraí, como assim? Não, você ouviu a palavra, ouviu a mensagem e não quis, porque tem um machado, na sua mão ele tem a pá, ele limpa a eira e ajunta no celeiro o seu trigo, e a palha é jogada na fornalha. Ele vai recolher o trigo no celeiro e vai queimar a palha no fogo. A palavra nos diz bem claro: em sua mão tem a pá, limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com um fogo que nunca se apaga, uma referência à eternidade sem Deus no inferno. E a sua pá que ele tem vai recolher a minha, você, que é trigo. Se nós somos trigo, porque ele disse assim: a boa semente são os filhos do reino, e essa boa semente vai produzir bons frutos. E essa boa semente ele chama de que vai produzir, nessa plantação que cresceu o joio e o trigo, que disse para os seus trabalhadores: não arranca o joio, deixa, vai crescer. Você vai ter que suportar o joio até o fim. Vamos ter que suportar o joio até o fim. Mas às vezes você vai ficar numa congregação que 80% é joio, e talvez só você seja trigo lá, e Deus vai te conservar lá para pregar, para anunciar, para ser testemunho, para ser um apontamento para todos ali, que houve uma voz ali, que foi uma voz da parte do Senhor. Talvez numa cidade inteira, sua congregação e a sua pregação seja uma voz da parte do Senhor. Ali muitas pessoas vão pregar todo tipo de evangelho, para joios que querem os aplausos, que querem todo tipo de coisa, menos a graça, menos viver no evangelho, menos se arrepender dos seus pecados. Ou não sabemos hoje em dia é forma de dizer, ou não sabemos que em muito tempo já, desde sempre na verdade, nós temos vivido um tempo difícil, e nesses atuais, que são chamados de dias maus, que eu sempre falo é o fim do fim, nós temos vivido pessoas que a cada semana, pastores, deixa sua esposa, arruma outra, deixa outra, arruma outra, deixa outra e arruma outra, e está tudo certo. Ou então não sabemos que nós temos pessoas que, por conta do dinheiro que entra, muitas vezes muito dinheiro, eles vão para um caminho escabroso, ao invés de usar o dinheiro para fazer aquilo que é certo de fazer, agir na obra, investir na obra missionária, ajudar o faminto, ficam ali só se enchendo de dinheiro, de luxo e assim por diante. Um dia nós vamos saber, vai chegar esse dia, porque o Senhor tem uma pá. E eu quero te dizer uma coisa muito certa: Ele vai colocar o trigo lá no seu celeiro, guardadinho, protegido, sustentadinho, aonde não vai ter nenhum mal que vai atingir, mas a palha vai ser lançada numa fornalha, onde o fogo nunca se extingue. Observe o que diz Malaquias capítulo 3. Volta um pouquinho a palavra aí, você está em Mateus, só voltar um pouquinho, você vai chegar em Malaquias. Profeta Malaquias, eu vou ler a partir do versículo 12. Versículo 12, embora eu queira fazer menção mais à frente, a partir do 14, mas eu vou ler a partir do 12 aqui. Diz assim a palavra do Senhor: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizei: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem iniquidade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e os ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Se você observar no capítulo 3, no capítulo 2, no capítulo 1, você vai observar aqui o profeta trazendo uma mensagem dura para a nação de Israel, dura para o povo de Deus. Se você observar no capítulo 3, eu até tenho uma mensagem no meu canal que já preguei sobre esse texto, sobre ele
enviando aqui, na ocasião da sua vinda, um juízo muito pesado, uma dureza tremenda para aqueles que são rebeldes à sua palavra. Nós observamos aqui passagens onde as pessoas começam a criticar e falar: onde nós roubamos a Deus? Como é que vai roubar o homem ao Senhor? E ele começa então, os homens, as lideranças, a apontar no que nós estamos transgredindo, no que nós estamos roubando. Aí o Senhor lhes aponta a situação que ele está fazendo: vocês me roubam nas ofertas, me roubam nos dízimos, porque a questão aqui era com as lideranças, com os cabeças tribais. É uma situação que agora não dá para entrar aqui. E eles começam a dizer então: olha, é inútil servir ao Senhor Deus. Que nos aproveita termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor? O que adianta quebrantar? O que adianta nos prostrar diante do Senhor? Nos reputamos por bem-aventurados os soberbos? Também os que cometem iniquidade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam, apontando que o ímpio faz o que quer, apronta o que quer, faz tudo o que quer, e está tudo certo. Nós reputamos eles por bem-aventurados. De que adianta nos quebrantarmos, andarmos diante do Senhor em reverência, em santo trato? Do que nos adianta isso? Aí o versículo 16 diz assim: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Deus atentou e ouviu aqueles que temem ao Senhor, que temiam ao Senhor, nesse contexto que nós estamos lendo aqui. E o Senhor atentou e ouviu, e o memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor. Vocês não querem? Querem viver aleivosamente? Querem servir segundo as suas vontades, segundo os seus preceitos? E então diz o Senhor: naquele dia, que dia? Serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa os seus filhos que o servem. Lembra? Juntos, porém não misturados. Quando Moisés saiu com aquela congregação lá do Egito, quando Deus foi usando de grande poder, manifestando a sua glória, havia pessoas que estavam ali junto, mas não estavam misturados, não estavam no mesmo, não era a mesma farinha do mesmo saco, digamos assim, como nós falamos. Lembra de Corá, Datã e Abirão? Lembra das coisas que aconteceram, de pessoas que se levantaram contra, chegaram a apontar: Moisés, você é líder, mas como é que é só Deus fala só com você? Mas como é que pode esse negócio só com você que Deus fala? Esse negócio de Arão aí, Arão agora que é o... Como é que pode esse negócio? Uma rebeldia sem tamanho. Confronto não o homem, confronto Deus, porque o homem, quando prega a palavra de Deus, ele prega a verdade, e quando ele prega a verdade, as pessoas confrontam a verdade, querem confrontar a Deus. Aí o Senhor fala no verso 17: mas naquele dia serão meus, serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho. E agora observe o versículo 18: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus tem determinado um dia, eu sempre tenho falado essa passagem aqui, Atos 17, 31, um dia determinado para o juízo. Então nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Muitas vezes eu ouvi esse versículo, as pessoas dizendo: está vendo como é que é quem serve a Deus? Quem serve a Deus, a mulher usa saia comprida, cabelo comprido, não rapa sovaco, não rapa a perna. O homem que serve a Deus não usa barba, não usa cabelo curto, não usa bermuda e sei lá o que mais. E colocamos coisas assim que eram usos e costumes. Aí o Senhor fala nesse texto: então, naquela ocasião, naquele dia, no fim, quando ele voltar, vocês vão ver a diferença entre o ímpio e o justo e o ímpio. Vai ver a diferença entre o joio e o trigo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós vamos observar naquele grande dia quem é que teme ao Senhor e quem é que não teme, quem é o ímpio e quem não é ímpio, quem é o que serve a Deus, quem é que não serve, quem é joio e quem é trigo de verdade, de fato. Observe o livro de Malaquias ainda na sequência, no capítulo 4. Só para frisar o verso 18 do capítulo 3: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 4, verso 1: porque eis que naquele dia vem ardendo como fornalha. Olha a fornalha de novo, a fornalha lá em Mateus 13, a fornalha em João e Mateus 3. Olha de novo a fornalha aqui: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha. De novo a fornalha, de novo a palha.
e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes serão, que não deixará nem raiz, nem ramos. Observe 3 elementos aqui: palha, raiz e ramos. Nós observamos alguns elementos em João 3, ou Mateus 3, onde João nos instrui que tem um machado, que tem uma pá, e que tem uma palha e que tem um fogo. Tem o machado, tem a pá, tem o trigo, tem o celeiro, tem a palha e tem a fornalha que nos extingue. E nós temos aqui palha, serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, vai queimar, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramos. Tem um machado que vai estar no pé da árvore ali, ó, e se não produzir, vai cortar. Aquele dia não vai deixar nem raiz e nem ramo, porque a raiz está no chão, o ramo é o broto, que vai brotando e vai frutificando. Porque aquele dia vai abrasar. Volta ao versículo 18 do capítulo 3. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Talvez você está sofrendo, gemendo, sofrendo na sua cidade, na sua congregação, no seu país, aonde quer que esteja, porque não aguenta mais ver impiedade, uma proclamação do evangelho, outro que não do arrependimento, da salvação de Cristo. E é triste, muitas vezes nós chegamos a perder sono. Perdeu o sono por causa das almas, por causa das vidas, por causa das pessoas que não querem compromisso mais com o evangelho. Ontem eu conversava com a minha esposa e dizia: antigamente, se você começava um trabalho, rapidamente você tinha 40, 50 pessoas sérias, desejosas. Hoje, para você juntar 50 pessoas sérias, desejosas, leva muito tempo. Mas para fazer o baoba, se fosse o baoba, aqui já não teria mais lugar para suportar o povo. Vamos fazer a campanha de 7 dias com a água, as 7 águas do não sei da onde que vai buscar lá, e faz aqui 7 não sei o que, 8 não sei o que lá, 15 não sei aquilo, e o povo vem, dá dinheiro, gosta, pula, sapateia, rodopia, mas não há transformação. Mas aquele dia vem ardendo como fogo, e a palavra nos diz que vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramos. Quando olhamos para João capítulo 15, diz que o Senhor é agricultor e que Ele vai limpar a plantação, vai limpar para que dê mais fruto e assim por diante. Meu Pai é agricultor, etc e tal, você conhece a passagem, de modo que se estiver dando fruto, vai cortar para que dê mais fruto. Se não estiver dando fruto, vai cortar. De qualquer forma, vão ser podados, ou para arrancar de vez, ou para limpar, para dar mais frutos. O certo é que aquele que é ímpio, que anda na impiedade, que é um joio de verdade, na verdade, ele é como uma palha que será queimada pela vida do Senhor, não vai ficar nem raiz nem ramo. Agora no versículo 2, isso aqui é para trigo, isso aqui é para boa semente, isso aqui é para o que o Senhor plantou. Mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saltareis como os bezerros no cevadouro. Ou seja, para o ímpio o dia virá como uma fornalha abrasando, não vai ficar nem palha, nem raiz e nem ramos. Mas para o que teme o nome do Senhor, que tem temor de Deus, que não quer outro evangelho, que não quer outra pregação, que não quer uma mistura, não quer uma miscelânea, não quer nenhum ismo no meio da igreja, nem sincretismo, nem nada daquilo que seja distante do evangelho, apenas a palavra. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e esse sol da justiça é Cristo Jesus nas nossas vidas. E o versículo 3 diz: e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós temos que santificar nossas vidas e ficar diante do Senhor. Observe o que diz Mateus 15. Mateus capítulo 15 e o verso 13. Mateus 15, verso 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada.
Se você observar todo o contexto, eu faço sempre esse convite para que você leia tudo que eu falei antes e depois, para entender o que está dizendo aqui com mais propriedade. Mas aqui os fariseus estavam aqui discutindo uma coisa relevante, porque eles apresentavam aqui uma tradição, dizendo assim no versículo 2: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Não é um lavar das mãos de higiene, era um lavar das mãos de cerimonialismo, que eles queriam mostrar no estereótipo. Olha como nós somos. Vocês já viram isso? Vocês já viram aquelas pessoas que, para dizer que elas são servos do Senhor, colocam um baita de um broche assim? Não estou dizendo que é pecado, querido, pelo amor de Deus, e não estou generalizando, mas observe, eu conheço pessoas que são uma treva, uma conduta tenebrosa, da quando as coisas eu trabalhei, e que só a misericórdia do Senhor. Ah, pastor, nós somos pecadores. Somos, mas meu amigo, ser pecador é uma coisa, querer viver no pecado é outra. Ser pecador é você ter a tendência a pecar, falhar e desejar, e sempre está lembrando, tem que deixar crucificado o velho homem. O velho homem tem que estar crucificado ali. Agora, você viver uma vida dissoluta, de mentira, de falcatrua, de hipocrisia. Hipocrisia você fala para não fazer, mas você mesmo faz. Sabe que é errado, diz que é errado, aponta que é errado, mas comete. Aí coloca ali, não. E eles eram assim, tradição, aquele jeito, aquela postura externa, estereotipada de que vocês transgridem. Aí o Senhor fala assim, respondendo, disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Aí ele vai discorrendo, ordenou o Senhor dizendo: honra teu pai e tua mãe, e assim por diante, vai daqui, vai dali. Aí no versículo 8 ele diz, 7 e 8: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitos cantam, celebram com a boca, falam, cantam, ó Senhor, etc, etc, mas o coração está distante, o coração está longe. Não há temor, não há reverência, não há graça, não há vida, não há palavra, não há doutrina, não há observação. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homem. E chamando assim a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Então, acercando-se seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas coisas, ou essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Erroneamente, muitos usam esse texto quando algum irmão sai da congregação e vai congregar em outro lugar. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Às vezes sai dali porque não concordou com alguma coisa errada que estava sendo apontada, porque não se identificou, porque não entendeu, porque uma série de coisas aconteceu. Aí eles apontam, aí saiu o irmão, vamos sair aí, toda a planta. Estamos falando de igreja, não de instituição. Se você é planta do Senhor, é uma planta que ele plantou, não vai ser arrancada, mas se é uma planta que ele não plantou, vai ser arrancada. Isso se chama joio. E por ocasião da vida do Senhor, tem fornalha, tem palha, tem machado, tem pá, tem uma vida para a eternidade com o Senhor e sem o Senhor, porque a planta que ele não plantou vai ser arrancada. Pode ficar tranquilo, é muito difícil, é duro, vai ter que seguir até o fim, por ocasião da ceifa. Quando o Senhor voltar, enviar os seus anjos, os ceifeiros, que vão arrancar ali o joio e vai lançar lá na fornalha, na ocasião da sua vinda, no fim do mundo. No entanto, até então, vamos ter que seguir junto. Porém, haverá uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Não há diferença no exterior, apenas, evidentemente, que um homem santo e uma mulher santa vão se portar de forma a agradar ao Senhor, vestir-se de forma a agradar a Deus, viver de forma a agradar ao Senhor. Como pode alguém que é trigo, que é servo do Senhor, que é planta plantada por Deus, viver igual um ímpio, viver igual um imundo, viver falando e agindo conforme um tenebroso? Não tem condições, não há possibilidade. Ou somos luz ou somos trevas. Não tem jeito, não tem como ser. Embora às vezes as pessoas ficam julgando pela aparência, mas a aparência muitas vezes ela transforma, ela mostra o que está lá dentro. Uma pessoa que quer viver de uma forma de andar sensual, é porque lá dentro isso está ali. Quer andar de uma forma mais, é porque lá dentro está ali, está assim. E nós temos que viver de uma forma santa para o Senhor.
sem hipocrisia, sem dizer não, tem que ser roupa assim, tem que ser camisa de mão comprida, fechada até em cima, não, nada disso, não é isso. É uma vida reta diante do Senhor. Tem um texto em Mateus, eu não preparei, nem falar isso hoje, mas me abriu agora na mente aqui, dizendo o seguinte: alguém jurava pela oferta e não jurava pelo altar. Aí o Senhor disse assim: olha, vocês são tolos porque vocês juram pela oferta e não pelo altar. Quem santifica quem? A oferta santifica o altar, o altar santifica a oferta. É evidente que é o altar que santifica a oferta. Só aplicando aqui, quem santifica o quê? A roupa que eu ponho me santifica? Não, ele está de burca. Saia nem aí no pé, para baixo do pé. Se andar, toma cuidado até cai. Não, o que santifica não é o ouro no altar, é o altar que santifica o ouro. A minha vida santifica tudo que eu uso, tudo que eu falo, tudo que eu faço diante do Senhor. Então muitos querem viver uma vida de aparência, igual aqueles hipócritas lá, e o Senhor falou assim: olha, o negócio é o seguinte, toda planta que meu pai não plantou, ela vai ser arrancada. E isso não se refere àqueles que por acaso passaram por aqui e foram embora, não quiseram ficar aqui. Uns vieram aqui e não ficaram porque realmente não querem ficar no lugar que prega seu evangelho, que é muvuca, oba-oba, movimentos. Outros por outros problemas. E outros vão chegar, e outros estão chegando, e outros estão firmando. Agora, não é porque não ficou que eu vou dizer toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Não, isso é questão de reino, de vida com Deus, de viver na presença do Senhor. Porque é uma ignorância muito grande. A pessoa está congregando ali 10, 20, 15 anos, é irmão, ele muda de congregação, não é mais irmão. Que espécie de evangelho nós estamos pregando? Que espécie de vida que nós estamos vivendo com o Senhor? Que só é cristão, só é irmão, só é meu amigo, só é meu servo do Senhor comigo, enquanto está congregando na mesma instituição. Não é isso. A planta que ele não plantou, está falando de igreja, reino, coisa espiritual e profunda, queridos. Apocalipse 14. Eu já citei esse texto em outras mensagens, mas se faz necessário citá-lo mais uma vez. A partir do versículo 14, que nós temos aqui uma passagem bastante interessante, na quarta sessão paralela daquelas 7 sessões que eu sempre estou dizendo, que vou ministrar um estudo sobre as 7 sessões aqui ainda, dentro em breve, mas na quarta sessão paralela, no capítulo 14, do verso 14 ao 20, está escrito assim: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Apareceu um outro elemento aqui. Já vimos pá, já vimos machado, já vimos vários elementos. Mais um elemento aqui, uma foice. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, e dizia: lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Deixa eu falar uma coisa aqui. Existe uma figura aqui, 2 figuras aqui, que nós precisamos trabalhar em cima. A primeira figura é a figura da ceifa. A ceifa é no trigo. Aparece aqui um assentado sobre a nuvem, que nós sabemos muito bem que é o Senhor, com aquela foice que vai colher da terra, porque a seara da terra está madura. E a seara estando madura, nós entendemos o que eu falei na primeira mensagem, que quando o joio está maduro, é fácil de identificar. Lembra da primeira mensagem que eu falei? Morfologicamente, eles crescem muito parecidos, mas quando estão maduros, tanto um quanto o outro, o joio cresce até mais do que o trigo, chegando até 1 metro, e fica fácil, quando estão ambos maduros, de entender, de ver, esse é joio mesmo, isso é trigo mesmo, isso aqui é joio, isso aqui é trigo. Mas mesmo sabendo que é joio e que é trigo, deixa que quando o Senhor voltar nas nuvens, Ele vai vir numa nuvem com a afiada foice na sua mão, e a voz vai dizer: lança a foice na terra, porque a seara da terra está madura. Olha o que diz o texto,
Aleluia. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice na terra, e a terra foi cegada. A cega chegou na maturidade. Quando Cristo voltar, quando Ele vier pela ocasião da sua segunda vinda, Ele vai cegar, vai arrancar da terra a sua plantação. Não é arrancar como aqui há pouco eu falei, ser arrancado e jogado fora. Vai ser colhido, tirado e colocado no seu celeiro, na eternidade com o Senhor. Verso 17: E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da terra, e atirou no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estados. Então, duas figuras aqui. A primeira, a cega. O Senhor vem nas nuvens, cega, lança a foice aguda, afiada, tira, colhe. Arrebatamento da igreja. Na sequência, tem um outro elemento, uma outra figura da vindima, que já é para a uva, e diz que também está maduro. E observe: E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz, dizendo ao que tinha a aguda foice: Lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas na vinha da terra, e atirou no grande lagar da ira de Deus. Eu já falei em outras mensagens, vou falar. Vai chegar o grande dia da lagaragem, o grande dia do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Observe só um pouquinho, no capítulo 14 mesmo, no versículo número 8, aqui do ladinho aqui. E o outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Por que eu citei um pouquinho aqui? Porque quando chegar o dia da lagaragem, vai ser o derramar da ira do Deus Todo-Poderoso. A igreja do Senhor vai ser colhida como o trigo no seu celeiro, guardado e protegido, porque foi Ele que plantou. A boa semente quem planta é o Senhor. O que planta a má semente, ou a erva daninha, ou a praga, é o joio, que é o maligno, melhor dizendo, que é joio, é o maligno que planta. Mas a boa semente quem planta é o Senhor. E quando dessas duas figuras aqui, a seara madura, é cegado a plantação diante do Senhor, e é guardado, e é colhido, e o trigo será colhido. Porém o outro anjo sai para vindimar, e a uva é lançada no lagar, e é feita ali a lagaragem, é pisar a uva, aonde os ímpios serão pisados. Aqueles que falam até mesmo de Deus, aqueles que não querem Deus, que odeiam a palavra, que odeiam o Evangelho, aqueles que brincam com o Evangelho, que zombam do Evangelho, que usam do Evangelho para enriquecer, que usam do Evangelho para fazer as suas. Nós temos aqui um texto, que a partir da próxima mensagem você vai entender por que eu citei esse texto. Agora observe, Salmo 37. Então nós temos uma cega e temos uma vindima, aonde a foice vai à terra madura, e é colhido o trigo, a plantação do Senhor. E aqueles que não são do Senhor, vai ser pisado no lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Eu lhe convido a buscar mais a presença do Senhor, e a buscar Deus, e temer a Deus e dar-lhe glória, como diz o texto sagrado. Olha o que diz a palavra do Senhor
no Salmo 37, o verso 12 e o verso 13. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá deles, pois vê que vem chegando o seu dia. Olha que coisa tremenda. Leia depois todo esse capítulo, todo esse salmo. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes, desde tempos remotos. Nos dias atuais, na ocasião quando o Senhor voltar, por ocasião da grande tribulação, onde o ímpio vai estar zombando de uma forma tremenda, onde os inimigos do Senhor, os inimigos da igreja vão estar se levantando de uma forma veemente, o dragão, o anticristo, a besta que sobe do mar, o anticristo, a besta que sobe da terra, o falso profeta, os ímpios, a grande meretriz, todos vão estar zombando, todos os selados pelo inimigo, aqueles que têm a marca do anticristo, todos zombando do Senhor. Agora vem cá, o Senhor se rirá dele, do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia. Mateus 13:42 diz que o joio vai ser lançado na fornalha. E Mateus 13:43 diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Malaquias 3:18: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem? Os ímpios. Todos os que são colhidos do reino, que causam escândalo e que cometem impiedade. E lança alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Machado, raiz, pá, trigo, palha, celeiro, foice, fornalha. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Juntos, porém não misturados, vivendo nesse planeta, nessa terra, na cidade, no trabalho, onde quer que seja. É evidente que temos falhas e erramos, é lógico, mas uma coisa é você ter falha e errar por causa da nossa natureza, outra coisa é você viver na impiedade, outra coisa é viver na rebeldia, na rebelião, outra coisa é não ter temor do Senhor. Eu quero frisar Malaquias 3:18. Então vereis, lá na frente. Quando? Por ocasião da vinda do Senhor. Quando? No fim do mundo. Quando? Na ceifa. Quando? Quando Ele voltar a enviar os seus anjos, que vai colher naquela, como a palha vai ser lançada naquela fornalha que não cessa o seu fogo. Mas os justos resplandecerão como o sol. Malaquias 4, verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trareis debaixo de vossas asas. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve.